Ó, vamos lá, eu vou te dar 3 passos aqui para você lidar com a sobrecarga de trabalho com mais eficiência, tá bom? Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada e aqui você vai aprender a acabar com o caos e a sobrecarga no seu trabalho. Então já curte esse vídeo, se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias aqui. O que a gente vai falar aqui? Sobre o que é sobrecarga. Talvez você ache que sobrecarga é esse excesso de trabalho que você tem. Não é. Sobrecarga não é isso. A segunda coisa que a gente vai falar é o que é essa eficiência nesse contexto de sobrecarga. Então, para você conseguir ser mais eficiente, você precisa entender o que é essa sobrecarga. A terceira coisa, o que você ganha ao aprender a lidar com essa sobrecarga no seu trabalho? Talvez você tenha sido promovido agora e o volume de trabalho está muito maior do que você tinha há um mês atrás. Talvez você tenha equipes para liderar agora. É diferente. E aí eu vou te dar os 3 passos para você começar a aplicar hoje, beleza? Então vamos lá. O que é sobrecarga? Sobrecarga é o sentimento, é a sensação de falta de controle do excesso de trabalho. Perceba, a sobrecarga ela é uma consequência do excesso de trabalho. Quando você tem muito trabalho e você não consegue lidar com o trabalho, há uma sensação de sobrecarga. A sobrecarga não é um excesso de trabalho. O excesso de trabalho é a coisa em si. A sobrecarga é a falta de habilidade para lidar. Portanto, a eficiência ela vem para corrigir a sobrecarga, para que você consiga fazer melhor e não mais, para que você consiga organizar para poder inclusive fazer menos, só que somente as coisas certas. Esse conceito é o conceito do livro Essencialismo, onde o Greg McCall traz muito isso, né? Que a busca por menos e melhor. O essencialista não é aquele que busca fazer só menos, é aquele que busca fazer as coisas certas, e para isso a gente precisa de eficiência, fazer com melhor qualidade, aquilo que precisa ser feito, eficácia. Por que é importante saber disso? Porque as demandas aumentam cada vez mais. A depender do seu cargo hoje, você tem muito mais demanda e, de fato, existe um excesso de trabalho, não há dúvida. Se as metas são maiores, se a pressão é maior, se o contexto corporativo é cada vez mais incerto, o volume de trabalho é cada vez maior. Agora, se você não aprender uma forma de trabalhar cada vez melhor, ou seja, para lidar com o que é próprio de gestão, próprio das coisas, e também para lidar com os aspectos de liderança, de desenvolvimento, organizar melhor a sua rotina, organizar melhor o seu tempo. Se você não conseguir fazer isso, você vai tender sempre a estar nesse sentimento de caos e sobrecarga. Ou seja, parece que nunca vai acabar, parece que eu não dou conta, parece que cada vez é mais, e parece que cada vez, quanto mais eu corro, menos tempo eu tenho. Então, aqui você vai aprender em 3 passos que são unidos, obviamente, que fazem parte de um método maior a lidar melhor com esse caos e com essa sobrecarga. Então, pega o seu caderno e anota. Primeiro passo, você precisa cuidar da mente. Exatamente, a gente precisa cuidar de dentro para fora. Não adianta só a gente pegar a principal ferramenta, não adianta a gente fazer o hackzinho de produtividade. Eu vou te ensinar aqui o que você precisa fazer para definitivamente acabar com o caos e a sobrecarga no seu trabalho. Cuidar da sua mente. A primeira coisa é a seguinte: você precisa se preparar mentalmente e organizar como vai ser o seu dia, do ponto de vista prático e do ponto de vista mental. Você precisa listar quais são as suas atividades. Lista suas atividades de amanhã, como última tarefa do dia. Olha para suas atividades e combina com a sua agenda. No seguinte sentido: essas atividades que você planejou realizar amanhã, vão caber dentro do tempo que você tem, a depender da quantidade de reuniões que você tem, sim ou não? Se sim, quando você vai realizar? Se não, como você vai negociar os prazos dessas coisas? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E mesmo sendo uma escolha você ficar até tarde todo dia, não é saudável para você. Cuidar da sua mente significa organizar para antecipar. Quem antecipa não se complica. Por isso que você precisa listar as suas atividades, planejar como você vai executar no dia seguinte. Porque quando chegar o dia seguinte, você vai dar o segundo passo. Então veja, para você lidar com o caos e a sobrecarga, para você conseguir ter mais eficiência no seu dia, primeiro você precisa cuidar da sua mente um dia antes. Para ter eficiência no dia, você começa a cuidar um dia antes. O segundo passo é cuidar no próprio dia. Cuidar do quê? Das suas escolhas. A partir do momento que eu planejei o que fazer no dia, que eu combinei as tarefas com os meus compromissos, eu vou passar a cuidar das minhas escolhas. Do quê? Do que é prioridade, de quais tarefas eu vou realizar, como eu vou realizar, quais eu vou delegar, quais reuniões eu tenho e preciso participar, quais eu não tenho, quais eu deveria estar, quais eu não deveria estar, quais são as tarefas que eu preciso delegar, o que eu preciso e não preciso fazer.
Por exemplo, reunião, eu vejo muitas pessoas participando de reunião, às vezes por insegurança. Não, eu preciso estar porque eu preciso ouvir. Não, eu preciso estar nessa reunião por causa disso, por causa daquilo. O que eu quero dizer para você é que essa reunião que você está com dúvida de participar, se você não for coletar nada e se você não for apresentar nada, você não deve estar nessa reunião. Simples assim. Então, cuide das suas escolhas. As tarefas que você está fazendo, elas estão te aproximando ou te afastando dos objetivos do trabalho, das suas metas, da sua cadeira? Se elas estiverem te aproximando, faça. Se estiverem te afastando, se estiverem longe, se não te ajudarem a chegar nos seus objetivos, não faça. Delegue. Procrastine. Você precisa ter clareza e consciência de tudo que é possível fazer e de tudo que vai te levar mais perto dos seus objetivos de carreira e dos seus objetivos dentro do trabalho. Essas tarefas que você faz, as outras você não faz. Existem outras tantas tarefas que você precisa e deve delegar para a sua equipe. Quais são? Tarefas de rotina, tarefas que são delegáveis, tarefas que não são, por exemplo, sua responsabilidade, que outras pessoas podem fazer tão bem ou melhor que você. Delegue. Cuide das suas escolhas. Como você está se envolvendo com as suas escolhas no seu dia a dia? Porque todo o tempo nós estamos escolhendo. E cada escolha que você faz é um não que você está dizendo para outra coisa. Cada sim que você diz é um não que você está dizendo para outra coisa. E o terceiro passo, depois de cuidar da sua mente, cuidar das suas escolhas, é cuidar do seu tempo. Organize a sua agenda. Todo mundo tem 24 horas. Como você usa as 24 horas é que é a diferença. Sob dois aspectos. O primeiro deles, a organização em si. O que eu vou fazer nas horas que eu tenho? Como eu estou trabalhando meus blocos de tempo? Tenho tempo para trabalho focado? Tenho períodos dedicados a reuniões? Eu junto reuniões do mesmo tema para trabalhar em um determinado período? Esse como o primeiro passo. Organizar a sua agenda e não ter uma agenda deixa a vida me levar. E o segundo passo, ser pontual. Cumprir o horário de chegar e o horário de sair das reuniões. O horário de começar e o horário de terminar as atividades. Porque quando você atrasa 5 minutos numa reunião, você encavala o seu dia inteiro. Ah, mas as outras pessoas atrasam. E você, o que você tem feito? Você tem terminado as reuniões no tempo que você se planejou terminar? Por isso você precisa de pautas, você precisa de planejamento. Quanto mais a gente planeja, mais a gente consegue dar uma ordem maior para a nossa agenda. Consegue lidar melhor com o nosso tempo. E além disso, você precisa desenvolver sua antifragilidade, que é fundamental, ou seja, resiliência e melhoria contínua a partir daquilo que você vive todos os dias, para conseguir encarar as mudanças constantes, ou seja, desenvolvimento do seu coeficiente de adversidade, o quanto você tem melhorado a partir do aprendizado diário, porque quando você tenta se organizar, quando você tenta dar mais eficiência, você tem problemas, é natural. O quanto você está se adaptando, o quanto você está aprendendo nesse contexto. Essas mudanças constantes no trabalho são absolutamente previsíveis e você precisa aprender a lidar com isso. Por isso, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o próximo vídeo eu vou falar 3 formas de você lidar com as mudanças constantes no ambiente de trabalho, que é algo que todo mundo precisa lidar, beleza? Deixe seu comentário nesse vídeo, quero ouvir você, quais são os seus problemas, quais são os desafios, o que você tem visto de problema que está gerando esse caos, essa sobrecarga na sua rotina de trabalho? Comenta aqui que eu quero conversar com você. Beleza?